Olá pessoal, nesta videoaula vou conversar com vocês sobre a instalação da República aqui no Brasil, em 1889. Então, a República como forma de governo, ela surgiu lá na Roma antiga e vinha da palavra res publica, que quer dizer coisa pública. Então, é uma forma de governo voltada para os interesses dos cidadãos, ou seja, para os interesses da coletividade. Então, esse governo, ele preza justamente também pela democracia, onde as pessoas vão ter o direito de participar através do voto. Então, é isso que marca, né, esse início da República no Brasil, essa é a ideia. Antes da República existia o Império, onde o país era governado pelo imperador Dom Pedro II. Então, não existia a votação, por exemplo, para presidente. Então, a partir da República vai existir eleições para todos os cargos públicos, os cargos políticos. Nossos representantes passam a ser eleitos. Porém, a gente não deve pensar que essa eleição ela foi desde o início assim bastante democrática, bastante ampla, com participação de todos os eleitores, né? A República como conhecemos hoje, ela foi uma construção longa, né? A partir desse momento, 1889, e vem se construindo até o momento atualmente, precisa estar se melhorando, vendo quais são os limites da nossa democracia e em que a gente pode melhorar. Lá em 1889 foi um movimento bastante restrito, encabeçado pela elite brasileira, principalmente o exército, e apoiado pelas classes econômicas, como os cafeicultores. Então, não foi um movimento que teve uma ampla participação popular. Então, foi instituído o voto, né? Mas o voto, por exemplo, era só para os alfabetizados. Então, as pessoas que não eram alfabetizadas não tinham, por exemplo, o direito de votar. As mulheres também não tinham o direito de votar, apesar de a Constituição não fazer menção ao voto feminino, mas pela tradição machista que existia, as mulheres elas acabavam ficando de fora das eleições. Então, era um sistema político que tinha uma participação popular muito pequena, não é? Mas aí já foi assim o início, não é? Foi o início desse período republicano que marcou o início também da democracia aqui em nosso país. Os primeiros governos, né, do Marechal Deodoro da Fonseca e também do Marechal Floriano Peixoto foram governos mais centralizadores, onde eles procuravam tomar as decisões sem muita participação da sua base política. Eles procuravam agir de certa forma, de forma autoritária. Então, isso não combinava muito com o que os idealizadores da República eles propunham, já que eles criticavam a centralização do governo imperial, né, do imperador Dom Pedro II. Então, esses primeiros governos foram governos bastante tensos, com muitas revoltas, como a Revolução Federalista e também a Revolta da Armada. E já a partir dos outros governos, né, se iniciam um rearranjo político. Era preciso pensar como é que a política iria se dar, né, nessa nova forma de governo. E aí surge justamente os acordos políticos, a política dos governadores, um desses grandes acordos políticos que foi instituída a partir do governo de Campos Salles. E essa política de governadores era uma espécie de toma lá da cá entre o governo federal e os governos estaduais, onde os governos estaduais iriam se comprometer a eleger deputados que fossem favoráveis ao governo federal, e o governo federal, assim, ele
não iria intervir nos estados e iria também ajudar esses estados que ajudasse o governo federal nesse sentido. Então, isso foi já um arranjo político para garantir uma certa estabilidade ao regime republicano. E aí tinha também a política dos coronéis, né, a nível local, onde os coronéis eles tinham bastante poder de influência na localidade e era eles que iriam também entrar nesse arranjo e garantir os votos, né, a eleição de determinados candidatos que fossem lá do sistema, né, do acordo. Então, os coronéis eles agiam na localidade de diversas formas, que ficou conhecido como o voto de cabresto, onde esses coronéis eles pressionavam os eleitores para votarem nos candidatos que eles queriam. Esses eleitores que viviam, de certa forma, submetidos ao poder desses coronéis, que deviam favores a esses coronéis, e eles também ofereciam favores, remédios, alimentos, enfim, eles forneciam alguma coisa para, em troca, esses eleitores apoiarem, né, os seus candidatos. Ou, às vezes, usavam também da violência para que essas pessoas votassem nos candidatos que eles desejavam. Então, eram algumas das práticas políticas que passaram a existir no início da República, na chamada República do Café com Leite, ou também chamada de República Velha, onde as fraudes eleitorais também eram bastante comuns. Então, a gente pode refletir justamente o quanto, né, desse período aí a gente pode visualizar na atualidade, na República, na nossa democracia atual. Então, será que ainda existe, né, esse voto, de certa forma, pressionado? Né? Será que existe fraude eleitoral? Agora é um pouco mais difícil, né, principalmente a partir da urna eletrônica. Mas aí a gente... esse processo de compra de votos, por exemplo, é um processo que ainda é bastante considerável na nossa realidade. Então, só a gente pensar que a República ela surge em 1889, mas esse processo ele vai sendo reconstruído, né, e ele vai sendo melhorado ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa que logo no início da República era uma pequena parcela da população que votava, já que os analfabetos não votavam, nem as mulheres, mas aí atualmente, né, uma grande parcela da população que são votantes. Hoje, todos os brasileiros maiores de 16 anos eles podem votar, né, tanto os homens quanto as mulheres. Então a gente teve um processo de melhoria nessa nossa democracia.